E aqui estamos palpites de segunda-feira, dia 10/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato Argentino. Gimnasia contra Riestra. O Gimnasia é o sexto e o Riestra o quinto. Nos últimos 5 jogos o Gimnasia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Riestra empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam não em 7 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Gimnasia e um empate, 2-1 e 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões da Ásia, Playoffs, jogos de volta. Al-Nars contra Istiklal. No jogo de ida foi 0-0. Nos últimos 5 jogos o Al-Nars venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos o Istiklal venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Paulista semifinais. Palmeiras e São Paulo. Nos últimos 5 jogos o Palmeiras venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o São Paulo venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Colombiano, Tolima e Once Caldas. O Tolima é o 10º e o Once Caldas o 6º. Nos últimos 5 jogos o Tolima empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Once Caldas venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 6 vezes ano passado, com 2 vitórias do Tolima, 1 do Once Caldas e 3 empates. 2-1, 1-1, 1-0, 1-1, 0-0 e 1-0. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Espanhol, Espanhol e Girona. O Espanhol é o 15º e o Girona o 13º. Nos últimos 5 jogos o Espanhol venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Girona venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Girona e um empate, 4-1 e 0-0. Palpite, casa gol. Campeonato inglês, West Ham contra Newcastle. O West Ham é o 15º e o Newcastle o 6º. Nos últimos 5 jogos o West Ham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Newcastle venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória para cada lado, 4-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Lazio e Udinese. A Lazio é a 5ª e a Udinese a 10ª.
Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, a Udinese venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Essas duas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com 2 vitórias da Udinese e uma da Lazio. Os 3 jogos terminaram 2-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato holandês, segunda divisão. Cambuur contra Dordrecht. O Cambuur é o quarto e o Dordrecht o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, uma vitória do Dordrecht e um empate. 3-3 e 2-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Excelsior contra Den Bosch. O Excelsior é o quinto e o Den Bosch o oitavo. Nos últimos 5 jogos, o Excelsior venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Den Bosch empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 8. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Excelsior. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Young PSV contra Top Oz. O Oz é o 17º e o PSV o 18º. Nos últimos 5 jogos, o PSV perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Oz empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do PSV, 4-1 e 3-0. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Young Utrecht contra Vitesse. O Young Utrecht é o 19º e o Vitesse o 20º. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Vitesse venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram no ano passado e foi 2-1 para o Vitesse. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Português, Famalicão contra Rio Ave. O Famalicão é o 9º e o Rio Ave o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Famalicão venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Rio Ave venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 7. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Famalicão e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Turco, Besiktas contra Gaziantep. O Besiktas é o 4º e o Gaziantep o 10º. Nos últimos 5 jogos, o Besiktas venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Gaziantep venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 4. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Gaziantep e um empate, 2-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados.
Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.